Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, o batismo de Jesus encerra o tempo do Natal e inicia para nós o tempo comum, este ano, lendo o Evangelho de Lucas. E por isso exatamente o batismo é o batismo segundo a versão do evangelista Lucas. Começa para Jesus o seu ministério público, mas que forma que a gente está acostumado a ver, a ouvir, mas que forma estranha que Jesus escolheu para se apresentar publicamente. Porque a fila que se formava no Jordão, no Rio Jordão, na região mais desértica, era uma fila de pecadores que iam até João Batista para um ritual de purificação, uma espécie de limpeza física, mas que significava o desejo que a pessoa tinha de limpar o que ficou, de deixar a sujeira para trás e esperar o Messias, o Salvador do mundo, com o coração mais leve, mais puro, mais tranquilo, lavar a consciência das coisas erradas que praticou. E aí Jesus, o Salvador do mundo, aquele que não tem pecado, aquele que veio tirar o pecado do mundo, porque na versão de João, do Evangelho de João, o João evangelista diz que São João Batista, quando vê Jesus se aproximando, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que aquele que tira o pecado do mundo entra na fila dos pecadores? É estranho, é porque nós estamos acostumados com isso. A gente não tem mais essa estranheza. Mas para o passado da igreja, no início da igreja, era muito difícil explicar isso aqui. Depois tem outra. João era muito mais famoso do que Jesus nesse momento. João era tão famoso, o Batista, que muitas pessoas chegavam a pensar que João, o Batista, é que fosse o Messias. João tinha feito em torno dele um movimento gigantesco. O movimento do Batista era tão grande, era tão chocante, mexia tanto com a sociedade, que João será perseguido, criminalizado por Herodes. A gente não pode esquecer. Se não fosse uma pessoa perigosa e que estivesse mexendo com tanta gente, não incomoda. Deixa lá.
Não vai fazer diferença. Mas o movimento de João Batista era enorme. Então, Jesus, entrando naquele movimento, dava a impressão, poderia passar a impressão, que ele fosse mais um discípulo de João Batista, e não o contrário. Por mais que João tenha dito ali, naquela horinha, naquele momento, eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés, o movimento era tão grande, a massa era tão admirada de João Batista, que se alguma coisa não fosse Jesus de Nazaré, se Jesus de Nazaré não fosse maior, jamais a pessoa de Jesus suplantaria, nem de perto, a de João Batista. A primeira coisa que nos chama a atenção, portanto, é a humildade. O batismo com a água, o batismo com o Espírito Santo, é um gesto profundo de humildade, do reconhecimento de que eu preciso da graça de Deus. E aquelas pessoas estavam ali com essa atitude de humildade. O que Jesus faz é acolher a atitude de humildade daquela multidão, inclusive do próprio João. Acolhe a dor, o sofrimento, as misérias, os pecados, o pecado da humanidade inteira. É como se naquele momento, compreende? Jesus estivesse antecipando a cruz do Calvário. O batismo é uma antecipação da cruz do Calvário. Jesus carrega sobre si todo o pecado da humanidade e leva todo o pecado da humanidade para as águas do Jordão. Só que era assim, o que João fazia só servia como símbolo. Compreende? Não tinha efeito se a pessoa não se esforçasse. Mas o que Jesus está fazendo agora terá efeito. O que Jesus fará quando ele entra nas águas do Jordão? Jesus santifica as águas do Jordão. O corpo santo de Jesus, sem pecado. O corpo santo de Deus, porque Jesus é Deus, santifica não somente as águas do Rio Jordão, mas toda a água da face dessa terra que um dia será usada para o santo batismo. Por isso que na missa de hoje, espiritualmente, eu volto à pia do meu batismo. Eu volto espiritualmente para agradecer as águas que me batizaram. O sacerdote, ou o diácono, ou a pessoa que tomou essa água santa nas mãos. As águas santificadas pelo corpo do Senhor. As águas que depois jorrariam do lado dele, na cruz do Calvário. Quando estocada, o lado de Jesus estocado pela lança do soldado, correu sangue e água, os sacramentos da igreja. Eu hoje volto a Palmares, a Catedral da Imaculada Conceição dos Palmares, em Pernambuco, na Mata Sul, onde uma família que era católica não praticante, não porque quisesse, mas por causa do abandono daquela região da Mata Sul, do estado de Pernambuco, muito mal assistida pela igreja, por sacerdotes, há séculos, inclusive até os dias de hoje, muito mal assistida. Pouco chega o evangelho nestes sertões, nestes rincões longínquos do Brasil. Ou os senhores acham que toda a paróquia tem missa 2 vezes por dia, como nós temos aqui? Com tanta gente sem aproveitar, que não louva e não agradece a Deus. Quando no Brasil há lugares que uma missa para ser celebrada, passam-se às vezes meses, 1, 2 missas por ano, quando o padre vai e faz uma desobriga. Então hoje eu vou espiritualmente à Catedral de Palmares e eu beijo espiritualmente a pia do meu santo batismo. Agradeço a Deus que meu pai e minha mãe, apesar de entenderem pouca coisa ou quase nada sobre a fé, entenderam que aquilo era o melhor que eles podiam dar para aquela criança, o santo batismo. E eu fui lavado pelo sangue de Cristo.
Eu fui lavado pela água do lado de Cristo. Eu fui santificado por Cristo. O Espírito Santo passou a habitar na minha vida. Eu fui perdoado do pecado original, da maldade, da sujeira desse mundo. E Deus passou a me chamar de filho. Eu fui feito filho no Filho. Filho de Deus pelo santo batismo. Não é qualquer coisa. É tão espetacular e incrível o que está acontecendo agora no Jordão, nessa cena, que, humanamente falando, era incompreensível. Se é para hoje, imagine naquela época, a poeira, eu fico imaginando, imagine a poeira, a água caudalosa, aquela multidão de gente desesperada, pedindo bênçãos a Deus, querendo limpar o passado, querendo limpar o presente. Jesus chega no meio daquela confusão toda, João o reconhece, e quando ele é molhado nas águas do Jordão, e a cena é muito parecida com essas que nós vemos em algumas gravuras. João não podia levar Jesus para o meio do Jordão. O Jordão naquela época era um rio caudaloso, que a margem dele era bem rasa, mas a partir da margem ele já ficava fundo. Então eles chegaram e ficavam dentro do Jordão, com as águas provavelmente no máximo até a cintura. E Jesus então é lavado, baptizam-te, não é somente mergulhar, mas é lavar, é purificar. João Batista toma as águas do Jordão e joga sobre Jesus. Era, e repito, tão incrível o que estava acontecendo, que Deus, o Pai, precisou falar. E o Espírito Santo precisou se apresentar em forma visível, em forma corpórea, como uma pomba, para que as pessoas tivessem ideia e noção do que estava acontecendo naquele momento. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, como também não é um dedo, como aparece na Bíblia, e como também o Espírito Santo não é uma língua de fogo, como aparece em Pentecostes. Mas para que a nossa materialidade, para que a nossa carnalidade, para que a nossa corporeidade possa entender o que é sobrenatural, o que é espiritual, naquele dia e naquele momento. Veja, e somente naquele dia, e somente naquele momento, o Espírito Santo aparece em forma corporal, visível de uma pomba, para que em cada batismo você saiba o que está acontecendo. O Pai está dizendo para aquela criança, como disse para Jesus, tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. Hoje você nasceu verdadeiramente para mim. Não, meu irmão, não é no dia do nascimento físico e biológico em que a mãe pare o filho. O dia lindo, um dia feliz, o dia com certeza mais maravilhoso para um pai e para uma mãe que espera um filho. Mas não é esse o dia do nascimento. O nascimento verdadeiro é o nascimento que vem do alto. Daí o absurdo que um pai católico, que uma mãe católica esperem 1, 2, 3, 4 anos para batizar um filho. A criança vira andando, quase que ela mesma respondendo por ela própria. Eu estou quase matriculando essa criança na iniciação cristã de adulto. Sim, hoje em dia, não compreendem a grandeza de que nós nascemos pecadores, que todos nós nascemos contaminados por esse mundo de sujidez, por esse mundo de imundície, e que nós precisamos da cura, da libertação do pecado original. Nenhuma criança nasce santa, nenhuma criança nasce pura, nenhuma criança nasce inocente. Todos nós nascemos pecadores, no mundo sujo do pecado. E portanto nós nascemos contaminados. Ah, mas que culpa tem? Sim, se eu estivesse no Titanic com 1 mês, eu não teria culpa nenhuma, mas eu afundaria do mesmo jeito, se alguém não me salvasse. Sim ou não? Sim ou não? Se alguém não me tira, se alguém não me retira do barco que está afundando, que culpa tenho eu? Nenhuma, mas eu estou dentro. Nasci, vim ao mundo que está contaminado. E o pai e a mãe, como uma criança presa do pecado original, escravizada no pecado original, lavando as mãos e não lavando a vida da criança no sangue precioso de Cristo Jesus, nas águas santas do batismo. Nenhum de nós nasce filho de Deus
Nós perdemos a filiação divina por causa do pecado que contaminou esse mundo. Isso é outra bobagem, é outra ignorância. Tipo assim, é o catecismo básico. O que nós temos? Uma geração inteira de católicos completamente ignorantes da doutrina mínima, que ninguém nasce filho de Deus. Porque nós perdemos a filiação. Porque sujamos, contaminamos o mundo com o nosso pecado. De novo, que culpa tem a criança? Nenhuma, mas nasce, vem ao mundo, num mundo contaminado. E se Deus não socorre, se Deus não vem em nosso socorro, e aí vale para a criança, para o adulto, o velhinho de 80, eu já batizei um senhor de 82 anos de idade, na vigília pascal do ano 2000, me lembro como se fosse hoje, 82 anos de idade, ele vem e pede à igreja: eu preciso ser purificado, eu preciso ser lavado no sangue de Cristo, eu preciso ser curado e ser tornado filho de Deus. Nós nascemos como criaturas de Deus. E no dia do batismo, é claro que o Pai diz isso para Jesus, significando que ele estava dizendo isso para a humanidade. Jesus ali é o novo Adão, é o representante de toda a humanidade. Ele ali carregando o pecado do mundo inteiro. O Pai, em uma voz, diz em alto e bom som: Tu és o meu filho amado. Tu és, escute essa palavra. É Deus dizendo para você que foi batizado: Tu és o meu filho amado. Em ti ponho o meu bem-querer. Eu te quero. Eu te quero e eu te trouxe até aqui. Eu te quero e eu te lavo, eu te purifico. E se você cair de novo, eu te lavo outra vez. Pelo sacramento da penitência, que é o segundo batismo, que é a segunda tábua de salvação, que é a presentificação do nosso batismo. E se você estiver fraco, eu te dou água viva na Eucaristia, porque do lado não correu somente a água, mas correu também o sangue, que é a Eucaristia, que é o corpo de Cristo. Eu te alimento. Quando na jornada de filho, você estiver fraco, eu sou teu pai, eu te dou de comer, eu te alimento. Essa é a maior graça. Não existe graça maior do que a graça de ser filho do Pai, adotados pelo Filho, Jesus, pela força do Espírito Santo. Mora em nós a Santíssima Trindade. Eu podia dizer para você que hoje é uma segunda festa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus. Deus comunhão. Deus Trindade. Deus amor que habita em mim. Então eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo, tenho receio e quero distância do pecado que pode me levar para o inferno. Mas medo? Medo de quem serve ao demônio? Medo do diabo? Medo do inimigo? Dos inimigos que se levantam contra os filhos de Deus? Não. Porque eu sei que eu sou filho bem quisto, bem querido, filho amado do Pai. Eu sou filho de Deus. E veja que e aqui há uma outra questão. E todos aqueles que vieram antes de Cristo e não foram batizados. E todos aqueles que espalhados pelo mundo afora não receberam ainda o anúncio e morrem sem o batismo. Se o batismo é necessário, como diz o Evangelho, para a salvação, quem crer e for batizado será salvo. E aí nós vamos para a segunda leitura, que nunca muda, todo ano é essa leitura aqui, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Uma família, a família de Cornélio, que era um centurião romano. Um centurião, portanto um pagão. Mas um pagão que não adora mais os deuses pagãos. Um pagão que já se livrou, já se libertou da idolatria. E busca a Deus com sinceridade. E aqui você vai se lembrar da minha homilia de domingo passado. Dos magos. Que deixaram para trás as suas
convicções pessoais, tiveram a humildade de deixar para trás a sua prepotência, o seu orgulho. Eu sei de tudo, eu interpreto, eu faço. Não, eles se colocaram a caminho para buscar. Cornélio, esse homem, esse centurião, ele estava buscando com sinceridade a Deus. E ele já tinha começado a orar ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Tudo está antes desse texto aqui, viu? Se você ler só esse trecho aqui, você não vai entender. Ele já estava buscando verdadeiramente a Deus. Mas ele não tinha ainda recebido o Evangelho. Ele já fazia esmolas, fazia o bem ao próximo. Tratava o próximo como ele gostaria de ser tratado, que é a lei natural. Faça ao outro o que você quer que faça você, não faça ao outro o que você não quer que faça você. Isso todo ser humano, se tiver vergonha na cara e sinceridade, e tiver um pouco de razoabilidade, vai fazer isso. Essa é uma imposição ética que há dentro de todo ser humano. Então nenhum ser humano pode dizer, eu não conheço a palavra. Não, se você aprofundar, se você buscar dentro de você, você encontra a estrela que te guia até Jesus. Amém? Isso foi domingo passado. Então, o Cornélio já estava na mira dessa estrela. Já estava caminhando nessa luz. Meu irmão, não há aqui um indiferentismo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença. Calma. Se essa pessoa estiver com sinceridade buscando a Deus. Então, não é um indiferentismo. O que está dito aqui na segunda leitura não é assim, toda religião salva. O importante é crer em Deus. O importante é ter um desejo espiritual. Não é verdade. Não é verdade. Se dentro da igreja católica, onde está a verdade plena, tem um bando de picareta, então não é verdade. Eu preciso estar buscando verdadeiramente a Deus. Era o que Cornélio estava fazendo. Ele já havia abandonado os deuses romanos. Ele já não adorava a Júpiter. Ele já não adorava mais a Apolo. Ele já não adorava mais a Artemis. Ele não adorava mais a Vênus. Ele havia abandonado o paganismo. Já não é Buda. Já não é Confúcio. Já não é Lao Tse. Já não é esse ou aquele filósofo. Agora eu busco verdadeiramente o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E aí nesse caminho, ele já é agradável a Deus. Amém? Então se uma pessoa, os santos do Antigo Testamento, Abraão, Moisés e todos os grandes profetas, todos eles nós consideramos como santos. Porque buscaram com sinceridade o Deus vivo de Israel. Nesse momento, pelo mundo afora, há homens e mulheres que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus, nunca tenham tido a oportunidade de ouvir uma pregação como essa, que tem fome da palavra de Deus, desejo de ouvir o Evangelho e não ouviram, pois essas pessoas, elas estão mais perto de Deus, mais no céu do que você possa imaginar. Do que você possa imaginar. Você que tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, de viver o Evangelho, de ser batizado, de comungar, de ser crismado, de viver na presença de Deus, de ser casado na presença, e não faz, e não busca. E há homens e mulheres com fome do Evangelho. E daí o impulso missionário. Se Jesus foi batizado para que a água santa do batismo fosse aspergida pelo mundo inteiro, eu não posso ficar de braços cruzados. Porque eu sei que aqui em Alphaville há pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. Aqui há crianças que não foram batizadas. É impressionante a quantidade. Aqui há adultos que não conhecem o Evangelho, que não conhecem mais a palavra de Deus. Como Cornélio, muitos desses são sinceros, estão buscando do jeito deles. Eu disse isso na missa, tanto de ano, quanto na missa dos Santos Reis, a missa da Epifania. Eu disse, olha, com a maior inocência,
Eles fazem coisas espirituais, que eles acham que são espirituais, pelo menos, porque eles têm fome e não tem ninguém que explique. Ou às vezes explica, mas não cai no coração, porque é tanta coisa contra, é tanta coisa em contrário. Talvez eu esteja falando do seu marido. Um homem bom, honesto, que busca com sinceridade, mas você sente ainda que está longe. Tenha paciência. O evangelho chega. O evangelho chega, e aqui eu termino, não para os pagãos, não por Paulo. É um erro nosso de achar que foi Paulo que abriu a igreja para os pagãos. Não foi. Foi o Papa. Foi o primeiro Papa. Foi São Pedro, e não poderia ser diferente. O texto diz que Pedro viu em sonho um lençol branco, com todas as comidas que há sobre a face da terra. Todos os animais, inclusive aqueles que o Antigo Testamento diziam que eram impuros. E a voz de Deus que dizia, mata e come tudo. Eita, os veganos estão agora chateados. Porque Deus disse exatamente isso. Mata, é bicho, né? E come tudo. Pedro, escandalizado. Meu Deus, como assim? Um judeu. Imagina, olhar naquele lençol enorme branco, e no meio do lençol enorme branco, um tocinho. Um porquinho. A pururuca. E Deus está dizendo, mata e come. Para um judeu era... Você está entendendo o que é isso? O que Deus estava dizendo para Pedro? Ele não entendeu. Ele viu Deus quebrando, dizendo para ele, o Antigo Testamento passou. Desculpa, adventistas do sétimo dia, o Antigo Testamento passou. Desculpem, mormons, testemunhas de Jeová e companhia limitada, et ali, passou, eis que faço nova todas as coisas. Nós estamos no Novo Testamento. Aqueles animais eram impuros, eram proibidos, e até hoje o judeu não come. E até hoje, a comida kosher está aí, até em avião tem. São obrigados a colocar. E eles não viajam se naquela companhia não tem kosher. Ou seja, o alimento que é prescrito pela lei. Antigo Testamento. Não acreditam, não creem, não aceitaram Jesus como seu Salvador. Como Deus vivo que veio nos salvar. E aí Pedro ficou, que é isso? E agora? E aí então, o dia que ele chega na casa de Cornélio, e ele vê que Cornélio é um pagão, portanto que come tudo, que come de tudo, que ele deveria batizar os pagãos que até então não tinham sido batizados. Nós estamos no capítulo 10. No capítulo 9, São Paulo ainda estava perseguindo os cristãos, ainda estava perseguindo a igreja. É Pedro. E quando Pedro começa a pregar o evangelho naquela casa, na casa de Cornélio, o fogo do Espírito Santo desceu sobre aquela casa e eles começaram a orar em línguas. A família de Cornélio, a família dos pagãos. Quando dentro da própria igreja, um bando de gente fria, parece um bloco de iceberg. Entendeu? Você sacode e nada acontece, a pessoa parece um bacalhau seco. Não tem vida espiritual, não vibra. Não vibra no Senhor, né? Demorando muito essa homilia. Pensei que era o Padre Cássio. Ai, caí na mão desse daí. Uns bacalhau seco. Entendeu? Umas pedras de gelo. Aí Pedro prega o evangelho na casa de um pagão, veja, de um centurião romano, e o fogo do Espírito Santo cai, e a igreja, que ali é a igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles.
E eles começam a glorificar a Deus, eles começam a cantar, eles começam a dar glória, e eles começam a orar em línguas. O fenômeno de Pentecostes, Atos capítulo 2. Como negar o batismo às nações de toda a terra, se Deus disse, mata e come de tudo, porque o evangelho é para todos os povos da terra, para todos os que com humildade se arrependem e desejam para si e para os seus filhos a salvação eterna. Bendito seja Deus, porque hoje é dia de glorificar o Senhor e dizer obrigado, meu Deus, pelo santo batismo. Eu não sou digno. Verdadeiramente, a maior alegria. Para vocês, eu sou padre. Isso é palavra de Santo Agostinho. Para vocês, eu sou padre. Com vocês, eu sou batizado. Amém. Eita, é isso que nos une. Não há diferença entre nós. No santo batismo, na mesma graça, no mesmo Espírito Santo. Tem gente que está aí vibrando mais do que eu estou aqui. Eu estou aqui, mas tem gente aí sentada que está na mesma sintonia, no mesmo Espírito e talvez até mais. Por causa da graça que nós recebemos, esta pia santa, no dia do nosso batismo. Bendito seja Deus, hoje e para sempre. Amém. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.